Rodrigues do Flamengo. chegando nesse momento aqui no Rio de Jogador Janeiro. espanhol de 30 anos. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo à beira do caos. Sempre, né? Impressionante. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E hoje eu tô apostando na vitória do Vasco, hein? Vitória do Vasco, mas não classifica. Mais de 1,5 gol do Vasco na partida. Vitória do Vasco, ou mais de 2,5 na partida, pode ser também. Né? Mas eu iria mais de 1,5. Mais de 1,5, vitória do Vasco. Suficiente. Suficiente pra gente ganhar um troquinho, jogando com responsabilidade, maiores de 18 anos, diversão, não é investimento. Troco do pão, né? O Vasco ganha de 2 ou 3-0, não resolve nada. Precisa ganhar de 4 para levar para pênaltis. Então, uma vitóriazinha 2-0, só para ver eles eliminados e a gente botar um carvãozinho no bolso, tá ótimo. Agora, falar de coisa séria, né? Embora a gente saiba que para muita gente isso é muito sério, você pode estar fazendo ali o seu, mesmo jogando com responsabilidade. Agora, eu sinceramente só faço para me divertir. Mas eu quero falar com vocês sobre esse turbilhão que é o Flamengo, né? Só lembrar que no comentário fixado na descrição tem o contato aí da Vivi Homes Orlando, para você ter sua casa em Orlando para investimento ou moradia. E também lembrar você que você pode estar aí, inclusive também, né, acompanhando nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado, como a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento, para emagrecer com saúde, sem perda capilar. Então vamos lá. Cara, isso que aconteceu de novo no Flamengo, mais um vazamento. Eu inicialmente não queria falar sobre isso, eu fico triste, porque tem gente que acha que a gente está querendo criar crise no Flamengo, quando na verdade a gente é jornalista, a gente tem que falar das notícias. E isso me incomoda quando chega um torcedor ou outro e fala: você não é Flamengo para estar trazendo esse tipo de notícia. Cara, o próprio Felipe fala sobre as situações. O próprio clube se posiciona, os próprios jogadores falam sobre essas situações. A gente tem que comentar. É uma situação que está acontecendo. Notícia boa ou notícia ruim, a gente tem que comentar. É óbvio que enquanto não tem provas, eu não vou ficar trazendo aqui o que pode ser fofoca. Mas após eu confirmar que realmente o assunto estava sendo debatido internamente e que realmente aconteceu uma situação muito, muito feia, né? Um dirigente do departamento médico do clube, que eu vou falar sobre isso aqui agora rapidamente, antes de trazer aqui a chegada, né, do jogador, do Saul, né, que está chegando aí para assinar com o Flamengo amanhã, a gente trazendo imagens aqui para vocês. Eu só preciso falar disso agora, rapidamente, porque é inacreditável. É inacreditável que isso aconteça. O José Luiz Runco, médico do Flamengo, foi num grupo Fla Barra e falou que o De La Cruz não joga em lugar nenhum, não passa exame médico em lugar nenhum, que tá cheio de problema crônico, detonou o Nico De La Cruz. O Arrascaeta se posicionou, falando que, que quem deveria estar cuidando, né, não está cuidando, postou lá, defendendo o Nico De La Cruz. Uma loucura, cara, uma loucura. Inclusive, uma situação que cabe processo, né? Ele botou assim, ó: se trata de cuidar do nosso, simples assim, né? Eu já mostrei no vídeo anterior. O Arrascaeta se posicionando ali, defendendo o amigo Nicolás De La Cruz, companheiro de time, de seleção e amigo, tá? Então a gente teve o Wesley relacionado, embarcando. O Flamengo ainda não resolveu a situação do Wesley, com medo que o Flamengo perca esse valor. Tudo bem, a gente não precisa, Paparazzo, mas é muito dinheiro. Ajudaria nas contratações. O Flamengo já tem aí um jogador aí que seria o alvo, né, que a gente vai trazer aqui. A
gente vai falar do Wesley mais à frente. Eu só queria falar sobre essa situação porque o José Luiz Runco, ele saindo do Flamengo, tá? Que eu não vejo outra alternativa, isso está sendo debatido, deve ser comunicado pelo Flamengo a qualquer momento. Se eu não trouxer nesse vídeo, no próximo a gente vai trazer, acredito eu, tá? Ele não deve ser substituído. O Flamengo mantém os seus médicos, lá o Sasaki, Fernando Sasaki, diretor do departamento médico, tem os outros médicos que estão cuidando dos jogadores, mas o Flamengo não deve substituir, então, o José Luiz Runco, que pouco faz no dia a dia do clube, ele pouco participa do dia a dia do clube. É uma figura que você não vê em pauta nenhuma, você não vê em Flamengo TV, você não vê em lugar nenhum. Olha, o Nico de la Cruz publicou um story com a frase, após a polêmica, mensagem vazada por José Luiz Runco: nunca deixe que nada te diga que não pode fazer algo. Tá? Então o staff do Nico de la Cruz também se posicionou, transmitindo à ESPN o seguinte: nos causa estranheza um médico que já foi da seleção brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo, se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso. E por isso o Flamengo deve demitir o José Luiz Runco, para mostrar que não está de acordo com ele, até para não passar por um processo. E eles falam aqui: o Nico de la Cruz estava disponível para jogar o Flamengo e Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador. Tá? O Nico é jogador de seleção, joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo e é uma estrela internacional, por isso nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada. Staffs de ao menos 8 atletas afirmaram em contato com a ESPN a relação conturbada entre os médicos do clube e os atletas nos últimos meses. Isso muito culpa do José Luiz Runco, que pouco resolve as coisas lá pelo que está chegando. Representantes de pelo menos 8 jogadores falaram da relação complicada, né, entre os médicos e os jogadores nos últimos meses. Relatos indicam uma situação na qual os atletas têm optado por realizar os tratamentos fora do clube, com médicos particulares ou antigos profissionais rubro-negros, demitidos após o começo da temporada, né, como foram os casos do Plata e do Pulgar. Tá? Então, o Plata e o Pulgar, o Plata foi até polêmica a história, não sei se vocês lembram. Ele procurou o médico da seleção do Equador para resolver o problema dele. Isso gerou uma certa polêmica, né? E o Flamengo acabou, então, soltando nota depois, apaziguando. E o Pulgar, o Flamengo explicou também, o próprio Flamengo comunicou que ele está lá no Chile, ele foi operar com gente de confiança lá no Chile. Só vem dia 24. O próprio Flamengo soltou hoje isso, inclusive, que ele só vem dia 24 para cá. Tá? Então, é muito complicado. O Danilo também se posicionou, tá? O zagueiro Danilo utilizou seu perfil no Instagram para se manifestar pela primeira vez após sofrer mais uma lesão em sua passagem pelo clube. Em um desabafo, o defensor revelou a frustração com o momento, mas garantiu o foco total na recuperação. Ele está falando dele, tá? Não é mais uma crise, tá, gente? Sendo minha segunda lesão em 6 meses de clube, me sinto extremamente triste e desapontado por mais uma vez ficar um período importante fora dos jogos. Mesmo cuidando de cada detalhe muito além das horas que passamos no clube, infelizmente isso pode acontecer e não me resta alternativa que não me dedicar a cada hora do dia da minha recuperação, para estar disponível o quanto antes e ajudar meus companheiros, que merecem todo o apoio, ainda mais nesse momento crucial da temporada. Será que o Danilo está chateado também com alguma coisa do departamento médico? Disse que está incomodado com o que está acontecendo. A gente espera que não, espero que tudo se resolva e que o De La Cruz também fique bom rapidamente. Vamos acompanhar agora, então, a chegada do Saúl, novo contratado do Flamengo, meio campo aí, Atlético de Madrid, Sevilha, jogou com o Jorginho no Chelsea, jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid, Gabriel Orfo e Davi, direto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Salão Nobre.
Nesse momento, chegando o Saul Níguez, o novo reforço do Clube de Regatas do Flamengo. Chegando nesse momento aqui no jogador Rio de Janeiro. espanhol de 30 anos. Você acompanhando junto com a gente, ele que esteve muito perto aqui do futebol do meio-campista do futebol rubro-negro. Recebendo o novo reforço do Flamengo, posando com a faixa, a maior do mundo. Pegando ali, pegou a placa do Chapolin. Mostra a placa, Saul. Recebendo ali a placa do Chapolin. Seja muito bem-vindo ao Flamengo, Saul. Feliz, Saul? Feliz? Seja muito feliz aqui. Tá ali o Saul agora. Contenta, Saul? Contenta? Nesse momento, tirando foto ali com o torcedor, atendendo os torcedores aqui, o Saul, o novo reforço do Clube de Regatas do Flamengo, jogador de 30 anos, jogou com o Felipe Luiz, jogou com o Jorginho, ele veio aqui atendendo a São Rubem. Saul Níguez, o novo reforço do Mengão, jogador que estava no 20.000 pessoas com a gente, da Espanha, acompanhando essa chegada do novo reforço do Flamengo. Saul Níguez, Agora sim, a gente vai acompanhar o embarque do Flamengo. Eles estavam lá no aeroporto, fizeram também o embarque do Flamengo para São Paulo, onde enfrenta o Bragantino amanhã, lá em Bragança. A gente tem aqui duas informações importantes para passar para vocês. A do Wesley é que o jogador está irritado, que tudo está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer, se o Flamengo vai conseguir ou não negociar o jogador. Ele foi relacionado, vocês vão ver nas imagens aí, tá? O Flamengo, a torcida do Flamengo está promovendo aí um tuitaço em apoio à contratação do Tati Castellanos, atacante da Lazio, tá? Mobilização marcada foi para essa terça-feira às 18 horas, começou às 18 horas, um tuitaço para o Flamengo contratar o Tati Castellanos, aquele da proposta fake, daquele problema todo que aconteceu. E já que o Wesley está perto de sair, está nesse impasse aí, mas está perto de sair, foi relacionado, mas está muito perto de sair do Flamengo. O portal italiano Corriere dello Sport trouxe que o Flamengo tem interesse na contratação de Gustavo Mantuan, tá, do Zenit, além de Vinícius Tobias também do Shakhtar Donetsk, que passou pelo Real Madrid e tal. O Mantuan é avaliado como um lateral versátil com capacidade para atuar tanto em uma linha de 4 defensores quanto como ala em um esquema com 3 zagueiros. Já Vinícius Tobias chama a atenção pela juventude e pelo perfil ofensivo, características que agradam a diretoria rubro-negra. Então, são dois nomes aí, o Gustavo Mantuan do Zenit, mas aí é negociação difícil, contratar jogador do Zenit é complicado. E o Vinícius Tobias do Shakhtar Donetsk. E aí, quem que o Flamengo deve contratar? Vamos acompanhar então aí o embarque do Flamengo para São Paulo e a gente se despede com essas imagens aí. Se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu! E ó, vindo aí o Jorginho, o primeiro jogador a descer do ônibus é o volante Jorginho, vindo aqui embarcar para o duelo. E aí o técnico Felipe Luiz, boa tarde Felipe, o professor Felipe Luiz passando por aqui. Na sequência o atacante Juninho, que entrou no segundo tempo, teve boa atuação contra a equipe do Fluminense, seguido pelo Guilherme, um dos xodóis aí do técnico Felipe Luiz. Os crias do Mengão aqui presente. Agora o atacante Everton Cebolinha também embarcando por aqui. Lembrando que mais tarde o meia Saul chega aqui ao Rio de Janeiro, novo reforço do Flamengo. Daí o Matias Vinha, único lateral esquerdo da posição relacionada para o duelo, o zagueiro João Vitor. E aí o Varela, que é outra opção para a lateral esquerda jogando improvisado. De Arrascaeta, acenando para os torcedores. Agora o zagueiro Léo Pereira, também passando por aqui. Mais tarde, por volta das 6h30 da tarde, o meia Saul chega ao Rio de Janeiro para ser apresentado ao Flamengo. O zagueiro Cleiton, relacionado para o duelo. Junto do Daniel Salles, lateral que também é opção. Tá aí o Wesley. O Wesley, que está com as negociações com a Roma, pode ser o seu último jogo pelo Flamengo. O goleiro Matheus Cunha, que tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Léo Ortiz, defensor rubro-negro, também chegando por aqui. Flamengo e Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, 9h30 da noite. No estádio Cícero de Souza Marques. Wallace Ian, seguido do goleiro Diogo Alves.
Malacian, que vem sendo uma das novidades do Flamengo esse ano aí. Sendo muito participativo aí o jovem atacante. Rodrigo Caio, auxiliar do técnico Felipe Luiz, multicampeão pelo Flamengo quando era zagueiro. E agora o Luiz Araújo, camisa número 7, o LA passando por aqui, junto do Matheus Gonçalves, o outro que entrou e entrou bem contra o Red Bull Bragantino. Pedro Guilherme, o artilheiro reverência passando por aqui. Bruno Henrique, BH27, ídolo do Mengão, junto do Everton Araújo. Jogadores chegando por aqui, tá aí mais membros da comissão técnica. Vamos aguardar, ainda falta gente. A maioria dos jogadores já passou, mas falta, por exemplo, o goleiro Agostinho Rossi, que ainda não passou por aqui. Aí, ó, falando nele, Agostinho Rossi, o arqueiro rubro-negro, goleiro argentino. E pelo visto é o último, pelo visto